A partir de agora, deleite-se com o programa A Verdade que Você Precisa Saber, da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, que tem como pastor-presidente Francisco das Chagas Castro Filho. Não é apenas mais uma igreja, e sim a igreja puramente fundamentada no Evangelho de Cristo, sem restrições com o dízimo, onde sua oferta é muito valiosa e a sua presença é a oferta maior ao Senhor. Programa A Verdade que Você Precisa Saber. A igreja aqui na terra. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 1 em frente. Aqui está o ensino de Jesus sobre a oração. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui está a palavra, ao qual diz que ele falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Até o versículo 4. Amados irmãos, amigos, importante é aprender com Jesus, o Senhor, e Ele nos ensina a orar. Os discípulos de Jesus tinham crescido numa cultura que dava grande importância à oração. Eles deveriam estar familiarizados com as muitas orações registradas no Velho Testamento. Talvez tivessem memorizado algumas delas. Sem dúvida, tinham ouvido os pais devotos orarem, eles oravam, e podemos ter certeza de que nas sinagogas ou nas esquinas das ruas tinham ouvido dos fariseus ali a sua oração. Entretanto, quando ouvimos Jesus orar, glória a Deus, reconhecemos uma nova dimensão da comunhão com Deus, o nosso Pai Celestial. Aleluia. Por isso Ele nos ensina a orar. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11. Muitos fatos importantes são entendidos neste pedido. Coisas maravilhosas. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, primeiro, os discípulos viam em Jesus o valor da oração. É muito importante a gente aprender com Jesus e observar o valor da oração. Glória a Deus. O valor em que a oração tem para nós. Glória a Jesus. Porque Jesus orava diferente, com intimidade com o Pai. Eles viam como orava frequentemente o nosso Senhor, não porque tinha chegado a certa hora de oração, mas, glória a Deus, por causa do seu senso de necessidade. Sem dúvidas, glória a Deus, eles já tinham visto o que foi tão claramente demonstrado mais tarde no jardim, a força que ele ganhava com a oração. Em certo momento, Jesus orando, a sua oração era tão fervorosa e a agonia era tão grande
E diz a palavra de Deus que saíam dos poros, dos cabelos do seu corpo, grandes gotas de sangue. Eles queriam saber como aproveitar essa fonte de força e receber os benefícios que estavam tão obviamente disponíveis para ele na oração. Assim os discípulos também pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. Segundo o que diz a palavra, eles reconheciam o valor da intenção e da instrução. Poderia se supor que qualquer um que crê em Deus deveria ser capaz de falar com ele fácil e naturalmente. Aleluia. Contudo, glória a Deus, é aparente mesmo no observador casual que alguns oram melhor do que outros e que o ensinamento é útil desse assunto importante. João tinha ensinado seus discípulos a orar, e os discípulos do Senhor sentiam como eram inadequados e como tinham necessidade de ajuda dele. Então, finalmente, eles identificaram Jesus como o melhor mestre possível. Aleluia! Ele conhecia o Pai melhor do que qualquer outro ser humano aqui na terra. Tendo existido em forma de Deus e tendo se esvaziado, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Ele entendia mais plenamente do que qualquer outro homem a fraqueza da necessidade e a necessidade de assistência divina. Jesus conhecia tudo isso e conhece, ele é o nosso mestre. É melhor do que qualquer mero homem, qualquer um outro. Ele entendia a sabedoria de Deus para saber o que é melhor para o homem, o poder de Deus para dar, o amor de Deus que está disposto a ouvir os apelos de seus filhos. Sempre o Senhor está disposto a ouvir a você, meu irmão, quando você clama, quando você pede. Deus, nosso Senhor, inclina os seus ouvidos, como disse Davi. Aleluia. O Senhor inclinou os seus ouvidos para a minha oração e atendeu o meu clamor. Então ele sabia o que tinha acontecido no céu em respostas às orações de homens como Moisés e Daniel, aleluia, lá no Velho Testamento. Quem melhor poderia ensinar os discípulos a orar, meu irmão? Não era João Batista, e sim Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem pode ensinar-nos melhor hoje em dia? Está aí nas páginas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o exemplo de Jesus orando. Jesus nos ensina o que é a oração, o que a oração é. Muitos pensam que ele seja um simples, digamos, a oração seja uma simples lista de coisas que queremos de Deus. Que Deus nos deu o serviço, queremos alguma coisa que venha ao nosso encontro da parte de Deus. Então, alguns vão um pouquinho mais longe para incluir até agradecimento, como foi o caso de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando ele diz súplicas com ações de graças. Aleluia. Louvado seja o Senhor. São apropriadas à oração essas súplicas com ações de graça. Mas antes somente, glória a Jesus, não são suficientes para definir a oração. Este entendimento inadequado que a oração pode bem explicar porque gastamos tão pouco tempo em oração. Tem pessoas que não gostam de orar, ora um pouquinho, levanta logo. Nós temos que orar de joelho. De joelho é bem melhor. Aleluia. Não leva muito tempo para recitarmos nossa lista de carência e talvez mesmo tempo para listar as coisas pelas quais somos gratos. Não leva muito tempo. A pessoa se coloca de joelho, diz alguma palavra para o Senhor e ali levantou, pronto. Não, é muito pouco o tempo que ora.
quando Jesus nos mostra que passou a noite inteira, noites inteiras, em oração, aleluia. Não foi porque ele tinha uma lista de coisas tão grandes pelas quais pedir ou dar graça. Foi porque ele estava falando com quem? Com seu Pai, aleluia. E com seu mais íntimo amigo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a oração é, meu irmão. Falar com Deus, falando nossos pensamentos a Ele, como faríamos a um amigo íntimo. Quem entre nós sente que aprendeu a fazer isso com Jesus e como Jesus fazia? Temos, glória a Deus, esperança. Nós temos a esperança de que cada ouvinte de nosso programa, quando nós falamos a palavra, aleluia, oh Jesus, aleluia, então sinta a necessidade dessas instruções do Senhor que o primeiro discípulo sentiu, no caso, naquela época com Jesus, os primeiros que estavam ali ao lado do Senhor. Você sinta também essa necessidade, até o ponto deles pedirem: nos ensina, Senhor, como orar. Aqui está. Estava Jesus em certo lugar orando, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então aqui está o assunto sobre a oração que seguirão, aleluia, nesses momentos. Numerosos trechos da Bíblia são destinados a expor o pensamento de nosso Senhor, glória a Deus, sobre a oração. No capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a orar, aleluia. Outros diz, 1 Tessalonicenses, diz a palavra de Deus: orai sem cessar. Então, os próximos que nós ficamos a observar virão a dizer-nos que examinaremos nossas instruções pela palavra de Deus, nosso pensamento, o nosso assunto, o que nós falamos. Então, meu irmão, glória a Jesus, devemos falar com carinho, falar com amor, com entendimento, para que Deus, nosso Senhor, aleluia, responda a nossa oração. Nunca use de palavras falsas, ou palavras, quem sabe, que esteja na dúvida. Mas fale para o Senhor na sua oração, uma oração direta, aberta o coração, sabendo que até o seu pensamento, as suas palavras, antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Então não use de uma segunda intenção. Então, andando na verdade, todos nós seremos edificados pelo que nós abordamos nesse assunto tão importante, que é o estudo da palavra, com oração, de forma que motiva a cada um de nós, aleluia, como discípulos, a apelar, a pedir ao Senhor, como disse esse apóstolo: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina, meu Deus, a fazer a tua vontade. Nos ensina a andar nos teus santos caminhos, aleluia. Irmãos, humildemente, quando a gente fala diante de Deus, Deus, nosso Pai, se compadece de nós, de nossas fraquezas, tá bom? Então chama a sua atenção para isso, para que você possa, em nome de Jesus, glória a Deus, ficar mais atento, mais feliz, mais alegre e conquistar mais bênçãos de Deus, aleluia, com as suas orações sinceras diante de nosso Pai Celestial. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, unidos contigo, meu Pai, orando, buscando no Senhor, aleluia, força para que nós possamos vencer todas as tribulações dessa vida. Em o nome de Jesus te peço, em o nome de Jesus te agradeço desde agora e para sempre. Você que está orando, diga amém e graças a Deus. Aleluia. Abraço meus filhos e a esposa. Você acabou de ouvir A Verdade que Você Precisa Saber, um programa da Igreja Evangélica Missão Pentecostal.